Este é um nosso irmão cujo nome é Anivaldo Leal. Anivaldo é um fake. Se você for à página do YouTube desse nosso irmão, você não vai encontrar nenhuma informação. Então, é possível que o nome dele também não seja Anivaldo, né? Anivaldo Leal. Não sabemos, tá? Contudo, ele fez algumas críticas a respeito de um vídeo que eu apresentei, que é esse vídeo aqui, ó. Veja. Neste vídeo eu mostro a diferença que existe entre aquilo que é praticado durante um culto e que faz parte da tradição e aquilo que é espontâneo. E explico que aquilo que é da tradição funciona que nem um motor. Você aperta o botão e ele vai rodando lá, vai funcionando, né? Agora, o que é espontâneo, não, é diferente. Sai do coração. Então, é no espontâneo que você vê aquilo que a igreja acredita. Anaildo está tendo uma conversa. Ele está escrevendo no seu comentário, ele está escrevendo a respeito da salvação das nossas almas, explicando isso para essa nossa preciosa e querida irmã Lu, essa daí que você está vendo agora. Essa nossa querida irmã Lu, Lália, pelo menos está tendo um pouquinho mais de coragem do que o nosso precioso irmão Leal, que não mostra absolutamente nada da sua pessoa. Bom, de fato, Lu é um fake, é um fantasma, porque ninguém sabe também se essa é mesmo a cara dela. Em todo caso, vamos dar um desconto. Vamos acreditar. Então, se você não entendeu direitinho o que eu estou discutindo aqui, até aqui agora, eu tenho uma comparação melhor. É como as rezas lá no catolicismo romano, terço. O cara fica contando aquelas bolinhas lá no rosário e fazendo reza, né? Ele vai fazendo a reza, repetindo, é o repeteco. Mas ele às vezes está pensando na mulher que ele viu na rua e que ele se sentiu atraído por ela porque ela tinha um bonito traseiro, entendeu? A moça está pensando no namorado, o outro está pensando na duplicata que ele tem que pagar, entendeu? Então, é um repeteco danado. E Deus nem está cuidando disso, nem tem interesse nessas coisas. Ele quer saber do espontâneo, do que está no coração. Entendeu? Agora veja um pouquinho do vídeo para você poder compreender melhor o que está sendo dito. Veja um pouquinho do vídeo. Olha aí. Desde o ano 2000, eu venho dizendo para vocês que o ministério da congregação não glorifica o nome do Senhor Jesus nos seus cultos. Você vai ouvir o nome do Senhor Jesus na abertura, tá? Os cultos são abertos em nome do Senhor Jesus, ok? Por quê? Por que é feito assim? Porque isso faz parte da tradição. Isso tem 100 anos de prática, entendeu? Então é uma coisa difícil de ser mudada, tá? A placa lá atrás da tribuna, em nome do Senhor Jesus, também é difícil tirar, faz parte da tradição, entendeu? As orações são feitas no nome do Senhor Jesus, porque é difícil mudar isso, entendeu? Faz parte da tradição. As pessoas falam automaticamente, é como se apertar um botão, ligar o rádio, sai, simplesmente sai. Faz parte da tradição. Tá? Fora disso, você não ouve falar no nome do Senhor Jesus. Tá? Você vai ouvir na pregação, se no texto que for lido, estiver o nome do Senhor Jesus, senão você não vai ouvir. O tempo todo, o culto todo, você vai ouvir
É Deus para cá, Deus para lá, Deus fez, Deus tirou, Deus trouxe, Deus me deu. Entendeu? Vai isso ouvir o tempo todo. Mas você não vai ouvir o nome do Senhor Jesus. Ah, e esquecendo, você vai ouvir também nos hinos. Porque os hinos também faz parte da nossa tradição. É difícil tirar. Entendeu? Fora disso, você não ouve o nome do Senhor Jesus. Tá? Você ouve o nome de Deus, o nome de Deus é um nome genérico. Presta atenção, se liga, que Deus é esse? Entendeu? Por quê? Porque o nome Deus está em todos os lugares. Você está vendo nas notícias do rádio, na televisão, homens se explodindo dentro de ônibus, em restaurantes, os homens bomba, né? Que são, lá no meio dos muçulmanos tem essa turma aí. Eles fazem isso no nome de quem? É no nome de Deus, é no nome de Deus. Você sabia que existe a igreja de Satanás? Quem é o Deus lá? É Satã, entendeu? Então Deus é um nome genérico, entendeu? O nosso Deus, tá? Tem um nome, é Jesus Cristo, é o Deus encarnado, tá? Ele é chamado na Bíblia como filho de Deus, porque ele mesmo entrou. Ele se fez um espermatozoide, fecundou o óvulo de Maria, foi um zigoto, um feto, uma criança, se fez homem. E deixou a sua palavra, o seu evangelho, foi à cruz e deu a sua vida ali para a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Mas nada disso é relatado nos cultos da Congregação Cristã do Brasil. Não se fala no nome de Jesus Cristo. Tá? Entendeu? Entendeu? Então, isso não procede do Espírito Santo de Deus. Jesus disse, quando ele vier, ele me glorificará, porque falará daquilo que é meu. Entendeu? Então, eu estou denunciando isso há muito tempo. Isso é fácil você conferir. Você assiste um culto, você está vendo os cultos, se você é crente da congregação, você está vendo os cultos. Você está vendo o que eu estou falando, é só conferir. Quando você ouve o nome do Senhor Jesus, veja, está sendo pronunciado, por quê? É espontâneo. E o que será que Anivaldo Leal escreveu para essa nossa querida irmã Lu? Vamos ver. Jovem Eulália, está escrito na Bíblia que a graça de Deus deve ser de graça. De graça recebeis e de graça dareis. Por isso é que na CCB ninguém ganha nada mesmo. Todos fazem pela salvação de sua alma. O galardão, que é a recompensa da vida eterna, esse é o salário de quem prega e trabalha na obra de Deus. Visite lá sem compromisso. Você vai ver a diferença e Deus vai falar com você. Então, você me responde, ok? Obrigado. Vamos ver, então, o que diz o nosso quinto ponto de doutrina, que trata sobre a nossa salvação. Por favor, se você tem dúvidas, abra o seu inário. Tanto faz ser o número 4, número 3, número 2, número 1. Pode ver lá no Estatuto e pode ver nesse novo inário, né? O de número 5. Pode conferir, está escrito isso, ó. Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Jesus Cristo são novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação
e redenção. E depois você pode ler lá que são apresentados 3 versículos que dão sustentação a essa nossa doutrina. Aliás, 3 não, são 4 versículos que dão sustentação a essa nossa doutrina. Veja, está escrito lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, e está escrito o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O outro verso diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3, 25. Diz também lá a citação de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então são estes versos que estão citados ali para dar sustentação a essa doutrina, que a salvação só acontece pela fé. Bem, isso não esgota o assunto, não esgota o assunto. Como vocês viram lá naquele pequeno trecho do vídeo, o vídeo, a congregação cristã não está glorificando o nome do Senhor Jesus, aquele trechinho de 4 minutos, eu faço dezenas de citações que mostram que a nossa única esperança de salvação é pela fé nesse precioso sangue derramado. Mas o que ensina esse nosso querido irmão Anivaldo Leal para nossa irmã Eulália? Olha, querida irmã Eulália e demais que veem este vídeo, é o seguinte, ó, é do mesmo jeitinho, tá? É do mesmo jeitinho. Se você for abordada por um sujeito na rua, tá? Que o sujeito seja assim, ó, tá? Mascarado, tá? Entendeu? Um boné enfiado na cabeça, tal, um gorro, tal. Você não consegue discernir o rosto dele. Foge. Foge, porque é ladrão e salteador. Talvez assassino ou estuprador. Então, aqui na internet está cheio de gente, tá? Sabe o que eles vão fazer? Eles vão querer estuprar a tua alma. Matar você, assassinar você e mandar para o inferno. É o caso desse nosso querido irmão Anivaldo, tá? Fique esperto, fique esperto. Todo aquele camarada que não mostra a sua cara, desconfie. Provavelmente, com toda certeza, é um servo do inferno. Mas vamos lá. Bom, de início, tá? Ele diz: está escrito na Bíblia que a graça de Deus deve ser de graça. De graça recebeis e de graça dareis. Por isso, na CCB, ninguém ganha nada mesmo, tá? Então, veja bem, é o seguinte, a congregação cristã no Brasil dá uma importância muito grande para a questão do trato com o dinheiro, tá? Como se isso fosse o fundamental, o mais importante, que qualifica a congregação para entrar na glória de Deus. Não é nada disso. O Senhor nosso Deus, tá? O Senhor nosso Deus é o dono da prata e do ouro, tá? E Ele não está preocupado
se o cara pede 10, pede 100, pede 1000, pede 1 milhão, 1 bilhão, para ele isto não faz a menor diferença. Porque para ele uma alma vale mais que o mundo inteiro. Veja na parábola daquele homem que construiu enormes silos e encheu de bens, e olhou para tudo aquilo e disse: agora a alma come, bebe tranquilamente, porque tem bens para muitos anos. E o Senhor falou para ele: louco, esta noite eu pedirei a tua alma e o que tens preparado para ela. Quer dizer, tudo aquilo não valia absolutamente nada. A alma dele, sim, era muito importante. A alma de uma alma é preciosíssima diante de Deus. Entendeu? E se alguém está arrecadando dinheiro, seja na forma de dízimo, de trízimo e o que for, está aplicando isso na salvação das almas, o Senhor está muito feliz com ele, tá? Então, agora veja, faça uma comparação. Que é uma religião ou uma comunidade que não vive pedindo dinheiro, e nem gasta dinheiro em grandes templos, magníficos templos. Tá? É o espiritismo. Eles fazem sessões espíritas na sala das casas por aí, tá? Eventualmente, em um ou outro lugar tem uma garagem, um prédiozinho muito simples, onde eles fazem as suas reuniões e não pedem dinheiro. E tem muitos trabalhos beneficentes para idosos, para enfermos. Agora, isso não quer dizer que estão qualificados para entrar no reino de Deus. Em absoluto. Por quê? Como a congregação cristã no Brasil, o Espiritismo não acredita na divindade de Jesus Cristo. Para eles, Jesus Cristo não é Deus. É um espírito iluminado que chegou à perfeição. E que nós também reencarnando e expiando neste mundo os pecados cometidos em vidas anteriores, também vamos alcançar a perfeição. E com isto tornam inútil o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma loucura. Mas a congregação se acha a virgem escolhida do Senhor. Por quê? Porque tem muita preocupação no trato com o dinheiro. Quando deveria estar muito preocupada com a salvação das almas. Porque estas almas aí estão sem o Evangelho e indo para o inferno. E a congregação cristã não sabe nem o que é o Evangelho. O ministério não sabe nem o que é o Evangelho. O que eles pregam como Evangelho são práticas cristãs. Apenas isso. Algumas legítimas, como orar a Deus, participar de um culto, fazer socorros, visitar enfermos, essas coisas todas. Isto são práticas cristãs genuínas. Outras práticas cristãs altamente questionáveis, como por exemplo o uso do véu. O uso do véu é usos e costumes. Já provei isso em várias oportunidades, em vários vídeos. O ósculo santo. Ora, se o ósculo é santo, deveria ser dado entre homens e mulheres. Mas não, os homens saúdam os homens com o ósculo e as mulheres saúdam as mulheres. Então ele pergunta, mas por quê? Por que o homem não pode saudar uma mulher no rosto com um ósculo? Não, por causa da malícia, Bom, então, não é santo coisa nenhuma. Você que está vendo esse vídeo, você é idiota. Então, há um erro de conceituação. A saudação verdadeira é a saudação com a paz de Deus, porque não é a paz do Senhor, porque tem muitos senhores. Mas que loucura. Ora, também existem muitos deuses. Deus fala na sua palavra, lá nos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim.
Então, porque se o próprio Deus está dizendo que há deuses, eles existem. Agora veja, a palavra Senhor no Novo Testamento tem um significado que não é uma expressão de tratamento como nós usamos aqui, quando falamos com uma pessoa, o senhor, por favor, poderia me dar licença? Ou o senhor, por favor, poderia me ajudar? Essa é uma expressão de tratamento no nosso meio, mas todas as vezes que você lê no Novo Testamento a palavra Senhor, isto não é uma expressão de tratamento. Isso tem um significado muito além da sua compreensão. Porque Jesus falava em aramaico, e todas as vezes que ele dizia Senhor, ele estava dizendo aos judeus que ele era o Yahavé, lá do Velho Testamento, que apareceu a Moisés no Monte Horebe, quando mandou Moisés falar com Faraó, o dono do mundo, o Faraó do Egito, para libertar o povo de Israel. Eu tenho vídeos também explicando a respeito disso. Então veja, se você quiser mais informação a respeito da palavra Senhor, utilizada no Novo Testamento, como sendo Yahavé lá do Velho Testamento, clique nesse endereço e veja o vídeo. Então, isso são práticas cristãs questionáveis. Você viu, eu fiz vários questionamentos. Como essa, existem outras. E existem também práticas que não são cristãs. No nosso meio são ensinadas como práticas cristãs, mas de cristianismo não tem nada. Tem a do diabo, de Satanás, que é o exclusivismo religioso. Por exemplo, não considerar as demais comunidades cristãs como crentes em Jesus Cristo, irmãos em Jesus Cristo. Imagina, que absurdo, que só a congregação é a escolhida do Senhor. Então, as comunidades cristãs existentes há 2000 anos atrás são todas do diabo, foram todas para o inferno. Só a congregação que surgiu em 1910 é a verdade, é a escolhida do Senhor. Que absurdo! Só numa mente dominada por falsos ensinamentos, oriundos de homens perversos e fanáticos religiosos, pode surgir coisas dessa natureza. Por exemplo, o sujeito que contesta a doutrina da congregação, que contesta o ancião, é alma perdida, é filho do diabo, caiu da graça, não tem mais salvação, perdeu-se eternamente, é um cão, entende? Então, um cachorro, isso é uma loucura. Não há nada mais questionável do que Bíblia, do que religião, do que cristianismo. Não há nada mais questionável do que isto. Tá? E Jesus Cristo mesmo foi um grande questionador destas coisas. E ainda nos exorta a segui-lo e imitá-lo. O Novo Testamento nos ensina a imitar Jesus Cristo. Então, eu manifesto na internet as minhas indignações. E sou por estes homens considerado uma alma perdida, filho do diabo, e vou para o inferno e tal. Manipulando a mente das pessoas e fazendo essas pessoas, em vez de homens e mulheres genuinamente cristãs, mostrando o amor de Deus que há nos seus corações, não. Fazem destas pessoas, pessoas preconceituosas, tá? E com o coração cheio de ódio. Cheio de ódio, de rejeição. Isso não é do cristianismo, não é do ensino de Jesus. E isso não procede do coração de Deus. E veja que as minhas contestações, as minhas considerações, são todas elas rigorosamente dentro da doutrina da igreja, como você vê lá, no final lá do seu inário. Ah, você é estúpido, você é idiota. Ah, o que você tem na sua cabeça para não entender isso? É só você ler o que está escrito, que é da nossa doutrina, e conferir, faz favor, conferir com o que a Bíblia diz. Entendeu? Ao longo de quase 16 anos, eu mostro o fundamento das nossas doutrinas dentro do ensino das Escrituras Sagradas. Porque o que esses homens estão pregando e ensinando nas tribunas não é nada disso.
é uma apostasia infernal, enchendo a Irmandade de falsos ensinamentos, heresias desgraçadas, que está levando todo o nosso povo para o inferno. Agora, eu mostro a verdade, eu trago a luz do Senhor mostrando o fundamento das nossas crenças dentro da congregação, e sou vilipendiado, insultado, ofendido, maltratado, sou considerado homossexual, adúltero, ladrão, estou cheio de demônios, tudo que eu digo é mentira, entendeu? Por uma irmandade que estão assim, ó, cegos, completamente cegos, envolvidos em falsos ensinamentos, incapazes de considerar e examinar uma coisa e outra. Então, Anivaldo, ao dizer que a graça é de graça e que nós não cobramos nada de ninguém, mas também não faz nada, não faz nada. Não tem asilo, não tem uma casa para cuidar de velhinhos, não tem um lugar para cuidar de menores abandonados, não há uma obra social, não há nada absolutamente, nem pregar o evangelho, não pregam. Veja bem, se você tiver a infelicidade de um filho, uma filha sua, ficar endemoniada dentro da sua casa, sua mulher, entendeu? Você pensa que eles vão ajudar você, lá na sua casa, orar por você e vão libertar essa pessoa dos espíritos maus? Não vão nem fazer isso, porque eles têm medo de demônios. Eles fogem, têm medo de demônio, por quê? Porque não acreditam em Jesus Cristo. Se você não acredita em Jesus Cristo, você está danado, rapaz. O diabo vai dar uma surra em você e eles sabem disso. Eles não vão. Sabe o que o ministro vai dizer na tribuna? Ele vai dizer que certamente você entrou numa contradição e você ou a sua mulher pecou e por isso vocês estão na prova. Ele vai transferir a culpa para cima de você, tá? Para cima de você, para se eximir da responsabilidade que é dele. Porque o dentista é para tratar dos nossos dentes. O médico é para tratar das nossas enfermidades. O despachante é para despachar os documentos, resolver esses problemas de documentos. Agora, problemas espirituais, demônios, possessão demoníaca, é o homem de Deus que tem que resolver. Se aquela alma pertence à sua comunidade, é ele que tem que ir lá. E com uma palavra, não é falar muito não, hein? Mandar e o demônio tem que sair. Por quê? Porque ele é um servo de Deus, tem o Espírito Santo, tem autoridade diante de Deus. Mas eles não fazem isso. Vão fazer que nem o ancião lá de Guarulhos. O irmão lá estava com a filha que tinha problemas de demônios, e ele disse na tribuna que é para a irmandade nem passar na calçada da casa dele, porque essa coisa pega. Então esse aí é o testemunho destes homens, que tem muita conversa na tribuna, mas você não vê acontecer nada. Você não vê acontecer nada e você não nos vê assumir uma responsabilidade. Então, essa conversa do irmãozinho aí, Enivaldo, é um chavão, faz parte do evangelho peculiar da congregação, que é meter o pau no dízimo, meter o pau nos pastores, dizer que todos são ladrões, né? Que vivem da lã das ovelhas, entendeu? E por aí vai, entendeu? Mas pregar o evangelho de Jesus Cristo, que consiste no seguinte, que Deus, o próprio Deus, se fez homem e foi à cruz do Calvário e derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, para que todo aquele que acreditar isso e abraçar isso, como a sua única esperança de salvação, confiar somente nisso, eles não pregam. Eles pregam que é batismo, é igreja, é firmeza e fidelidade, é boas obras, como esse Anivaldo vai dizer aí mais para frente, tá? Essas bobagens para a salvação da alma. Mas vamos avante nas considerações desse menino aí, o Anivaldo. Agora veja o que ele diz, que na congregação todos fazem pela salvação da alma. A turma está trabalhando duro para salvar a alma, tá?
Por quê? Porque eles abandonaram a nossa doutrina. Entendeu? São apóstatas das suas doutrinas, apostataram da fé. Entendeu? Porque a nossa doutrina diz que a salvação é somente pela fé. É somente pela fé. Então não tem que fazer para salvar. Se quer fazer alguma coisa, e eu recomendo, faça, é para agradar, para agradecer, tá? Uma maneira de dizer muito obrigado por aquilo que você já recebeu, aquilo que você tem, aquilo que você é possuidor. Agora, não fazer para se salvar, porque aqueles que querem fazer para se salvar vão se danar todinho, porque a salvação não é por aquilo que nós fazemos. Não é aquilo que nós fazemos. Então, tá vendo, querida irmã Eulália? Esses homens aí que andam, ó, entendeu? Todos mascarados, né? Com gorro na cabeça, usando figuras, né? Não mostrando a cara, entendeu? Cuidado, hein? São filhos do inferno a serviço de Satanás. Tá? Fica esperto, tá? Cuidado com essa gente, porque essa gente... Isso aí é andar nas trevas, né? Quem anda na luz não tem medo de mostrar a cara. Mostra a cara, fala a verdade, fala o que entende. Entendeu? Eu posso até estar errado nas minhas afirmações. Tá? E estou pronto para corrigir, né? Se eu disser alguma coisa fora aí, pela Irmandade, ó, perdão e tal. Entendeu? Mas o cara que está escondido, viu lá, ó, é aquilo que eu falei para você. Você está numa rua tranquilinha, né? Andando e tal. Aí aparece um camarada para conversar com você, ele está todo... A cara dele está escondida. Sai correndo, é ladrão, é salteador, é estuprador, tá? Assassino. Cuidado. É o mesmo caso aqui. Veja quem é que está te dando conselhos. E quem é, e que conselhos são estes? Que conselhos são estes? Agora, veja só, minha querida Eulália, o que ele diz. Ele diz que ninguém ganha nada mesmo, todos fazem pela salvação de sua alma. E depois ele fala, ó, presta atenção, o galardão que é a recompensa da vida eterna, esse é o salário de quem prega e trabalha na obra de Deus. Tá? Então ele está dizendo que a recompensa das pessoas que trabalham na obra de Deus, né, é o galardão da vida eterna. Tá? Mas veja, Eulália, veja só, que a Bíblia diz que a salvação não é um galardão. A salvação não é uma recompensa por um trabalho realizado. A palavra de Deus, o Novo Testamento, Paulo deixou registrado que a salvação é um dom. Veja, ó, veja o verso que Paulo fala lá em Efésios. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então veja, ó, ele está dizendo lá que a salvação é um dom de Deus. Dom. Você sabe o que é dom, querida? Presta atenção. Dom é presente. Dom é dádiva. É presente. Consulta o dicionário da língua portuguesa. Não é um galardão. Entendeu? Não é um prêmio. Tá? Prêmio, galardão, você recebe por uma coisa que você fez, por um trabalho realizado. Entendeu? Mas a Bíblia fala que a salvação não é salário, não é galardão, não é prêmio. É algo que Deus te dá. Deus te dá. E com que, quais as mãos que você vai usar para, ó, pegar isso da parte de Deus? É as mãos da fé. É as mãos da confiança. É como se ele dissesse, está vendo esse sangue que eu derramei? Esse é o meu presente para você poder entrar na minha glória. Abraça esse sangue como a sua única esperança de salvação. E você vai viver
a eternidade comigo. Vamos analisar o ensino aí que está nesses versos aí do livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vejam, começa assim: porque pela graça sois salvos. Primeiro, vamos ver a graça. A palavra graça. De cara, já exclui qualquer coisa que a gente possa fazer para se salvar. Por quê? Graça significa um favor imerecido, quer dizer, um favor que nós não merecemos. Entendeu? Então, já de cara, está dizendo que não adianta você fazer para se salvar, porque não vai alcançar. Porque é pela graça. Não é por favor que a gente possa fazer, por obra que a gente possa realizar. Entendeu? Porque pela graça sois salvos. Veja o verbo ser. O verbo ser está flexionado no passado. Com isso, o Espírito Santo, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo escrever o verbo ser no passado. Quer saber por quê? Porque salvação não é futura, entendeu? Salvação ou você tem, ou você não tem. Se você não é capaz de confessar a sua salvação, de dizer para as pessoas, olha, eu estou salvo por toda a eternidade. Se o Espírito Santo não te faz saber aqui dentro do seu coração, que aqui dentro tem a vida eterna, se ele não está cantando lá dentro do seu coração, meu filho, minha filha, você é meu, você me pertence, você vai ver a minha face como é, eu vou te levar para a minha glória. Olha, quando seu corpo tombar aqui na face dessa terra, eu vou glorificar o seu corpo, transformá-lo na semelhança do corpo de Jesus Cristo e vou levar para você viver comigo por toda a eternidade, entendeu? Você não está fazendo isso no seu coração, não te adianta a religião, não te adianta a igreja, não adianta você ter batizado na congregação, você pertencer à congregação, você praticar boas obras, ser uma Madre Teresa de Calcutá, que não vai valer de nada, entendeu? É inferno direto. Sabe por quê? Porque você jogou no lixo, veja, aquele sacrifício que está muito bem registrado nas Escrituras, que foi feito para a salvação da sua alma, e que você, pela confiança colocada somente nesse sangue derramado, você tem o perdão de Deus. Entendeu? Vamos lá, continuar analisando o verso. Porque pela graça sois salvos. Olha, veja bem, agora diz assim, por meio da fé. É por meio da fé. O que é fé, filha? Fé é confiança. É você acreditar. Entendeu? Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Fechou a conta. Acabou a conversa. Não tem mais buchicho. Ou você vai querer discutir com Deus. Deus estabeleceu que a salvação é pela fé naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Aquele sacrifício na cruz do Calvário foi feito para alcançarmos o perdão das nossas almas. Não, mas você não, você... imagina, que é isso? Eu quero me salvar pelo meu esforço. Entendeu? Vai se dar mal. Vai se dar mal. Por quê? Porque está querendo salvar-se a si mesmo. Mas vamos avante. Então o verso diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Depois vem dizendo o seguinte, e isto não vem de vós. O que não vem da gente? O que não sai da gente? O que é que não vem da gente? É a salvação. Entendeu? Novamente, Paulo está sendo enfático, explicando. Não adianta você querer se salvar pelos seus próprios meios, pelos seus esforços, viu? Porque não é desse jeito. Não é assim. Não vem de você. Por mais que você se aplique, por mais que você se dedique, por mais que você se esforce,
você não vai alcançar a salvação. Você não vai ter de Deus o perdão. É a mesma coisa do que os homens fizeram lá no Velho Testamento, né? A Torre de Babel. Né? Eles queriam alcançar os céus com a construção daquele grande edifício, né? Entendeu? Assim está você. Assim está a congregação ensinando as pessoas a construir uma grande Torre de Babel. Né? E vão se dar mal. Porque isso é abominação diante de Deus. Isso é abominável diante de Deus. Isso é um ensino maldito. Tá? Paulo escreve lá no livro de Gálatas, ele diz no Gálatas capítulo 1, verso 8, 7 e 8. Se um de nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncia um outro evangelho diferente desse que vos temos pregado, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Maldito. Esses pregadores da congregação que estão pregando esse evangelho da salvação por meio de boas obras, salvação por meio de fidelidade, na prática de usos e costumes, salvação porque você batiza, porque você é membro da congregação. Presta atenção, são pregadores do evangelho maldito. São homens amaldiçoados por Deus. Você pergunta para eles se eles sabem o que é o evangelho? Tem um aqui, é meu chegado. Eu pergunto para ele, você sabe o que é o evangelho? E sabe nada. Conheço o testemunho dele, conheço a vida dele, sei do que ele prega, sei do que ele ensina. E ensina práticas cristãs. Para você entrar no céu é só práticas cristãs, nos usos e costumes da congregação. Mas o valor e o mérito daquele sacrifício, daquele sangue derramado, e se você confiar somente nesse sangue derramado, você tem assegurado a salvação da sua alma. Isso ele não prega. Ele não diz isso para ninguém. Por quê? É porque na cabeça dele puseram um filtro para segregar estas coisas. Ele pega outras coisas, mas a salvação pela fé, confiada somente no sangue de Jesus, ele não prega. E se ele pregar, ele vai ser expulso. Se ele fizer isso, ele vai ser expulso. Agora, veja, vamos prosseguir no ensino do apóstolo Paulo a respeito da salvação. Então diz lá, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom, a salvação é uma dádiva, a salvação é um presente. E depois encerra dizendo, não vem das obras, não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Por isso você vê estes homens se gloriando na congregação, sabe? Eles se declaram, testemunhando sempre, o tempo todo. Se eu for firme e fiel, quer dizer, até aquele momento que ele está dizendo, se eu for firme e fiel, eu vou herdar. Então ele está dizendo que, pelo menos até aquele momento, ele foi firme e fiel. Ele foi guardador de todas essas práticas, usos e costumes, entendeu? Quando na realidade são homens que estão debaixo de maldição. E vão dar conta destas almas aí, que deveriam estar pregando o verdadeiro evangelho, e estão pregando o evangelho maldito, que é o evangelho da salvação por meio de boas obras. Agora ele vai dizer, né? O irmão Anivaldo vai dizer, ó, esse é o salário de quem prega e trabalha na obra de Deus. Quer dizer, o galardão, a recompensa, né? É o salário de quem prega e trabalha na obra de Deus. Falando salário, presta atenção. Presta atenção. Onde é que nós vamos encontrar a palavra salário? Só tem um lugar. Salário, vamos ver na Bíblia. Onde está a palavra salário? Vamos lá, vamos consultar a Bíblia. Tá vendo? Tá vendo? É só aí, cara. Está dizendo que o salário, só existe salário, é o salário da perdição da alma, da condenação. Esse é o salário que a Bíblia fala.
A Bíblia fala que salário só existe para o pecado, e o salário, o pagamento do pecado é a morte eterna, por toda a eternidade. E esses caras estão trabalhando para receber esse salário. Em vez de aceitar o presente de Deus, que a gente alcança pela fé, eles querem trabalhar para receber o salário do pecado, que é a morte eterna. Que loucura! Veja que o verso está falando que o salário do pecado é a morte eterna, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o dom, a dádiva, o presente de Deus é a vida eterna, é a salvação na glória de Deus. Quer dizer, em vez do cara estender as mãos da fé e abraçar esse sangue derramado na cruz do Calvário por amor da sua alma, o que ele faz? Ele rejeita, joga no lixo por causa do seu fanatismo religioso, dos falsos ensinamentos, e quer receber o salário do pecado. O salário, ele quer receber o salário das obras que ele realiza. É o salário do pecado e a morte eterna. Está vendo, minha querida irmã Eulália? Porque você deve rejeitar ensinamentos de homens que se escondem atrás de apelido, que esconde a cara através de figuras e põe nomes que a gente nem sabe quem são. Tá? São os famosos fakes, fantasmas. Há uma tradução, a palavra inglesa também tem a tradução de falso, de traiçoeiro. Tome cuidado com estes homens, né? E tenha cuidado com o ensino da Congregação Cristã do Brasil. Porque as pessoas, muitas delas são boas, maravilhosas, são amigas, cordatas, têm o amor de Deus no coração, mas eles estão imbuídos, presos por falsos ensinamentos. E nenhum deles confessa a salvação da alma. Tá? Então, cuidado, muito cuidado com essa gente. Tá? Infelizmente, devo dizer a vocês isto. Infelizmente. Agora veja, a doutrina segue ensinando que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Tá? Morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Por isso ele foi feito para nós. Ele foi feito por nós. O que quer dizer esse por nós? Por nós. Foi feito em nosso lugar. No seu lugar e no meu lugar. Sabedoria. Nesse ato está a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus e a verdadeira sabedoria. Que nós devemos abraçar isso que Ele nos deu de uma forma tão cheia de graça e maravilhosa. Né? Justiça. Foi feito por nós justiça. Por nós foi feito justiça. Eu não devo apresentar diante de Deus a minha justiça própria. Tá? Eu não devo apresentar isso, porque ela não serve. Ela não serve para nada. Não serve para nada. Eu devo apresentar diante de Deus a justiça de Jesus Cristo. Essa é a justiça que eu devo apresentar diante de Deus. Porque estes homens aí da congregação, o que eles querem apresentar diante de Deus? A justiça própria eles vão querer dizer diante de Deus, que ele batizou na congregação, que ele foi membro fiel da congregação, que ele praticou as boas obras conforme o ensinamento, ele guardou os usos e costumes da doutrina da igreja. E muitos vão dizer que o pai dele era membro da congregação, a mãe também, que ele nasceu e foi criado nos corredores da congregação, entendeu? Alguns vão dizer, não, o meu avô foi ancião da congregação e que na sala da casa dele começou a obra de Deus na nossa cidade e o meu bisavô também foi o 13º, 14º ancião da lista de anciães da congregação. Tem uns que vão se apresentar diante de Deus com toda essa miserável justiça. E a justiça de Jesus Cristo
vai para o lixo. E acham que vão entrar no céu com a justiça própria. Paulo, servo de Deus, o que ele diz a respeito? O que ele diz a respeito? Vamos ver? Vamos ver na Bíblia? Veja o que ele fala em Filipenses, capítulo 3. Diz assim: ainda que também podia confiar na carne. Depois diz, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, perseguidor da igreja, segundo a da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então veja, Paulo, hebreu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, filho de família de hebreus, fariseu religioso, seguidor com zelo de toda a lei. E segundo a lei ele era irrepreensível. Ele considerou tudo isso perda. Sabe? Ele diz que considera como escória. Sabe o que é escória? É lixo. Viu? Tem outras traduções que traduzem essa palavra como esterco. Esterco. Você sabe o que é esterco? É o cocô de vaca que a gente bota no vasinho para as plantas crescerem melhor, viu? Esterco é fezes de animal, viu? Ele considerou estas coisas todas como fezes de animal. Por quê? Ele não queria ser achado em Jesus Cristo, tendo a sua própria justiça, mas ele queria ser achado em Jesus Cristo com a justiça que vem de Deus pela fé. Entendeu? É isso que a nossa doutrina, o 5º ponto de doutrina, está ensinando. E o ponto de doutrina diz: sabedoria, justiça, santificação. Esses ministros aí, sem vergonha, se acham santos diante de Deus. Entendeu? Fala para ele que ele pergunta para ele se ele é pecador, para você ver o que acontece com você, porque ele não se acha um pecador. A palavra de Deus diz que o cara que nega o pecado na vida dele é um mentiroso e está ofendendo e insultando a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso. Está lá na carta de João, no capítulo 1, no versos 8, que diz: se dissermos que não pecamos, mentimos e não há verdade em nós. O verso 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Mas estes homens passam por cima de todo o ensino da palavra de Deus para ofender e insultar o próprio Deus como mentiroso. Porque Deus está dizendo que são pecadores, eles dizem que não são pecadores, são santos diante de Deus, tá? E esses homens querem entrar no céu, contrariando a nossa doutrina que diz que nós temos que nos apresentar diante de Deus com a santidade de Jesus Cristo, com a justiça de Jesus Cristo, não com a nossa justiça própria, não com a nossa santidade. Deus já falou na palavra dele, tá? Que as nossas justiças, viu? Aquilo que a gente possa fazer de melhor diante dele, tá? Diante dele, são como o trapo imundo. Sabe o que é o trapo imundo?
É aquele pano, Eulália, que você pega para limpar no quintal as fezes do animal, tá? Que fica um pano tão sujo, tão nojento, que você não tem coragem de lavar. Você joga no lixo, tá? É assim que Deus considera a nossa justiça própria. E você está vendo eles aí, até o Anivaldo convidou você para ir congregar, você vai ver. Você vai ver eles se apresentarem com justiça, com a santidade da justiça deles, e você vai achar bonito. Você pode até pensar, puxa, esse homem é um santo de Deus mesmo, esse homem é um homem de Deus, é muito santo de Deus. Mas, Eulália, Deus não vê como você vê. Eu até posso considerar esses homens aí uma maravilha. O irmão fulano é um santo de Deus. Mas Deus não vê com os nossos olhos. Os olhos de Deus, ele enxerga, com uma lente de aumento. E ele vê nestes homens a miséria, o adultério, que são adúlteros, viu? Adúlteros. Porque Deus olha dessa maneira. Quando olha para você e para mim, o adultério se constitui quando alguém deita com uma outra mulher estranha ao seu casamento. A fornicação só acontece quando a mulher ou o homem são solteiros e estão na bolinagem, se deitando, fazendo sexo anal, fazendo sexo aí não consumado, né? Entendeu? Então, é na fornicação. Acho que isso aí... Mas Deus examina a nossa intenção. Basta olhar impuro para já você ofender a santidade de Deus. Então estas coisas não servem. O que serve para a nossa salvação é aquilo que Ele preparou. É a justiça dEle, é a santidade dEle. Tá? Então, não vai atrás da conversa dessas gentes que são filhos da perdição. Estão aí pregando o evangelho maldito, o evangelho da perdição da alma. Bom, paro por aqui porque o vídeo já está extenso demais. Tem mais o que conversar, mas fica para uma outra vez. Tá? E minha gente, me ama, hein? Nada de me odiar, tá? Beijo nos vossos corações, em nome de Jesus.